tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda carta do livro do Apocalipse e a carta à igreja de Esmirna. É uma igreja interessante porque não fala nada contra ela, mas ele vai falar algumas coisas muito importantes para o nosso dia a dia no cristianismo. E ele está aqui no versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, e Jesus se coloca como o primeiro e último que esteve morto e agora vive. E ele diz o seguinte: conheço suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ou seja, aparentemente aos olhos humanos você não é a pessoa mais bem-sucedida do mundo, aos olhos humanos você não é a pessoa mais incrível do mundo, mas aos meus olhos você é rico. E é muito legal isso, porque às vezes a gente pauta a nossa vida muito aos olhos humanos. A nossa excelência, o nosso crescimento, a qualidade do que nós somos e do que nós fazemos tem muito a ver com o que os olhos humanos visam. E geralmente o que os olhos humanos visam são coisas muito pequenas, muito banais, coisas que Deus não pesa. E ele vai falar isso, né? Eu conheço da sua aflição, eu conheço da sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia que se opõe a você, eles dizem que são judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás, né? São pessoas que estão vivendo perseguição. E faz muito parte da vida do cristão a perseguição. Todo cristão, em algum momento, em algum ponto, alguma fase, ou em todas as suas fases, vai ser perseguido de alguma forma. Faz parte. A perseguição, ela faz parte do cristianismo. E é o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, lhes darei a coroa da vida. E é muito importante a gente entender como é importante a gente ser fiel. Mesmo no dia mal, mesmo no dia da aflição, mesmo no dia da perseguição, mesmo no dia que a gente não está entendendo nada, mesmo no dia que a gente não está vendo nenhuma luz no final do túnel, digamos assim, mesmo no dia que parece que Deus não está se levantando em nosso favor, parece que Deus não está guerreando a nossa guerra, e Jesus ele fala o seguinte, que a gente tem que permanecer fiel. A nossa fidelidade ela não pode ser de acordo com as respostas, né, os livramentos, os escapes que Deus nos dá, porque Deus nos dá muitos escapes, mas em alguns momentos Ele vai permitir sim que a gente passe por situações na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso ministério, aonde for. E o escape parece que vai demorar, vamos dizer assim, né? Há um prazo, há um tempo para a gente passar por aquilo, há um tempo para a gente passar pelo vale da sombra da morte, né? Há um tempo para todos nós. E nós precisamos ser fiéis. Porque muitas vezes é nesse tempo que a gente perde a nossa fidelidade, que a gente perde o nosso foco, que a gente perde a nossa força. Ser fiel em tempos de aflição, em tempos de perseguição, em tempos em que você não está entendendo nada. Tem a característica da igreja de Esmirna: permaneça fiel, porque Deus vai te dar a coroa da vida. E ele continua dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E aqui o dano da segunda morte é justamente a condenação, né? Porque todos nós vamos morrer, né? Isso daí é normal para o ser humano, né? A segunda morte, então, é quando você vai ser condenado por Deus a uma morte eterna, né? Que não tem a ver com a salvação, com o céu, mas a condenação. Então veja como é importante a gente se manter fiel, porque há uma promessa de Deus muito linda para nós. Você que não fica focado nas coisas da terra, você que é fiel ao Senhor, você que passa pelas provações e continua perseverando e sendo fiel, você vai conhecer a coroa de Jesus Cristo sobre a tua vida e você não vai passar pela condenação. Você vai ser absolvido por Deus, você está sendo observado por Deus aqui agora, e Deus vai julgar você inocente no momento mais importante da tua vida. Então, que você não queira estar bem aos olhos humanos, que nós não venhamos a viver uma vida onde nós somos onde a nossa plateia são seres humanos, onde nós queremos agradar seres humanos, onde nós queremos
liberar coisas para seres humanos, mas que a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida de rendição à verdade de Jesus. Que a verdade de Jesus Cristo seja o maior foco da nossa vida e que a nossa fidelidade esteja voltada assim para essa verdade. Então você pode ter certeza da tua salvação. É isso que Jesus trata da igreja aos Esmirnas, né? O pessoal de Esmirna. Porque aqui ele não tem nenhuma reprovação. Ele só tem uma palavra para dizer: fica firme. Fica firme, porque você vai viver a glória de Deus. Então, fica firme. Seja muito parecido com essa igreja nos momentos da tribulação, da provação, que você não está entendendo, que você não está vendo sentido para as coisas, que parece que Deus está demorando para agir na tua vida. Fica firme, porque você vai conhecer a bênção de Deus na tua vida, uma bênção que vai além das coisas dessa terra. Fica firme. Eu convido você a continuar essa leitura do livro do Apocalipse junto com a gente. Vem ser rema com a gente, que Deus te abençoe.